O mundo digital é inspirado nele. Os cientistas querem entender cada detalhe de como ele funciona, mas ainda existem muitos mistérios envolvendo o sistema nervoso e principalmente o cérebro. Hoje a gente fala do que os pesquisadores já descobriram. Tá na hora de viver ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Pesquisar como o sistema nervoso trabalha. Isso é importante para buscar novos tratamentos para doenças e transtornos mentais. Nesse caminho, cientistas buscam respostas e desenvolvem as neurotecnologias. Elas buscam entender de um jeito cada vez mais preciso o sistema nervoso central, formado pelo encéfalo, onde está o cérebro, e pela medula espinhal. E as neurotecnologias também estudam o sistema nervoso periférico, que inclui nervos e gânglios. Todo procedimento científico, ele elabora tecnologias para você ter acesso a determinados fenômenos do corpo humano, mas é claro que existem determinados momentos em que é preciso não só renovar esses instrumentos, mas construir novos instrumentos. Então, obviamente, tem muitos ganhos aí que são muito importantes para todos os seres humanos no que diz respeito à saúde. There's this enormous mystery waiting to be unlocked. And the BRAIN Initiative will change that by giving scientists the tools they need to get a dynamic picture of the brain in action and better understand how we think and how we learn and how we remember. And that knowledge will be transformative. Em 2013, os Estados Unidos lançaram o Iniciativa BRAIN, um programa de pesquisa com investimento de 100 bilhões de dólares para investigar o cérebro e buscar novos tratamentos para doenças como epilepsia, Alzheimer e transtornos psiquiátricos. André pesquisou sobre essa iniciativa durante o pós-doutorado. Ela está produzindo avanços bem interessantes, né? Atualmente, o Instituto de Tecnologia lá de Massachusetts, né, tem produzido tecnologias interessantíssimas. Existe uma pesquisadora chamada Polina Anikiva. Como ela é neuroengenheira, ela tem produzido materiais novos a partir de nanotecnologia. É uma coisa assim, extremamente pequena que pode ser inserida no sistema nervoso central e periférico de todos os animais, inclusive dos seres humanos, de tal maneira que você possa, a partir dessa neurotecnologia, ter uma série de aplicabilidades, então, desde o registro para você entender como funciona, mas também de estimulação de determinadas áreas, indução de plasticidade em determinadas áreas, ou seja, o neurônio tem uma certa configuração, você começa a fazer uma estimulação específica, ele começa a se harmonizar, se conectar com outros neurônios, ou seja, propostas terapêuticas, né? Imagine if no family had to feel helpless watching a loved one disappear behind the mask of Parkinson's, or struggle in the grip of epilepsy. Mas, para o pesquisador, a busca por avanços na saúde não é a única motivação de quem investe nesse projeto. O que torna possível esse tipo de pesquisa, na verdade, são agentes em torno do lançamento dessa iniciativa de pesquisa, agentes esses que são indústrias farmacêuticas, indústrias armamentistas, indústrias de fotônica, agências governamentais, universidades e grandes fundações de pesquisa que são de grandíssimos milionários filantropistas. Esses milionários estão interessados nos produtos que sairão dessa iniciativa BRAIN, sobretudo pensando em que novas mercadorias sairão dessa iniciativa BRAIN e que isso vai gerar um lucro muito grande para esses próprios agentes. It's exactly that innovation that holds immense potential, not just for the families whose lives it will change, but for also spurring new jobs and business opportunities. Investing in biomedical research is one of the wisest choices we can make as a nation. The United States has long been at the forefront of one medical breakthrough after another, helping to save lives, improve people's health, and grow the economy.
no ver do Barack Obama e de todos esses agentes, toda a ciência é um investimento de alto risco. Todas as pesquisas em torno das ciências biomédicas são vistas como pesquisas com grande potencial para a criação de novos fármacos, criação de novos dispositivos médicos que monitoram os estados do nosso corpo. Ora, tudo isso vai se tornar mercadoria, tudo isso vai ser patenteado, né? E tudo isso vai gerar lucros muito grandes para todas essas empresas que estão envolvidas na pesquisa, no caso da iniciativa BRAIN, mas também para outras iniciativas de pesquisa. We must be forward-looking in our research and development to anticipate and achieve the unimagined weapons of the future. Também nos Estados Unidos, a DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Defesa, desenvolve tecnologias em áreas como inteligência artificial. A própria DARPA, né, que é uma agência governamental estadunidense, ela tem desenvolvido neurotecnologias que visam estimular de forma bastante precisa regiões específicas do sistema nervoso central e periférico, de tal maneira a produzir um melhoramento cognitivo em soldados estadunidenses. É como seres humanos melhorados. Exatamente, esse aqui é o termo, né? Então, enquanto um soldado exerce uma determinada atividade, por exemplo, de criptografia ou fazendo um treinamento específico, ele recebe essa estimulação e ele pode desenvolver mais as suas habilidades nesse período em que ele está fazendo um treinamento. Atualmente, vários neurocientistas atentos a esses outros usos das neurotecnologias têm lançado artigos científicos chamando a atenção para o fato de que as neurociências têm se tornado cada vez mais instrumentos que também estão voltados para a guerra. Né? Parece que tem um desafio aí, né, André? Porque pesquisa, ciência demanda muito investimento. Sim. É caro se fazer ciência. É caro. E ao mesmo tempo tem essa questão do interesse de quem está investindo nela. Exato. Tem como chegar ao meio termo? Existe um movimento mundial chamado Science for the People, onde diversos cientistas no mundo inteiro têm discutido os efeitos de uma ciência por lucro para a população em geral e o que seria um modelo de ciência no qual as tecnologias oriundas, né, da atividade científica servissem necessariamente para a satisfação das necessidades humanas. A gente precisa prestar atenção nisso, porque é a mesma tecnologia, é o mesmo conhecimento, tá certo? Só que as aplicabilidades, a preocupação com patentes, a preocupação com inovações tecnológicas estão todas voltadas para liderança global, recuperação econômica, aumento da competitividade. E a satisfação humana vai ficando em quinto plano, né? Quem pode acessar essas novas tecnologias que vão aparecer no futuro, tá certo? No próximo bloco, você vai entender como o mundo digital é inspirado no nosso cérebro. A gente já volta. A esclerose múltipla acontece quando o sistema imunológico de uma pessoa agride uma parte específica dos neurônios. A partir de agora, a gente fala sobre essa doença. Nós vamos conversar agora com a doutora Thaisa. Ela é professora da Faculdade de Medicina da UFG e médica no Centro de Referência e Investigação em Esclerose Múltipla. A professora fez um estudo para observar a quantidade de casos que aconteceram em Goiânia. Foram dados de 2015, não é isso, professora? Isso, são dados de 2015, a coleta de dados foi feita em 2015 e publicados em 2018. Em 2015, a gente evidenciou 22 casos por cada 100 mil habitantes. E aí, comparando com os estudos do Centro-Oeste, em Goiás não havia nenhum estudo prévio. A gente tinha uma média de 5 para cada 100 mil habitantes no ano de 2005. Então, de 2005 para 2015, ou seja, em 10 anos, houve um aumento importante, de 5 para 22. Então, a gente está vendo um aumento da prevalência da doença. 22 para cada 100 mil, o que a gente pode observar? É alto, é baixo? No Brasil, hoje tem em torno de 25 estudos. E eles mostram uma prevalência de 5 até 27. Então, a gente está dentro da média com 22, então da média nacional. O que é essa doença? Quais os sintomas? E o que acontece no paciente que tem essa doença? Bom, a esclerose múltipla é uma doença autoimune de etiologia desconhecida.
que acomete principalmente pacientes jovens, de 30 a 50 anos, predominante mulheres, e que acomete o sistema nervoso e provoca uma desmielinização. O que seria isso? Acontece uma diminuição da transmissão neurológica, da resposta neurológica. São sintomas inespecíficos e como a doença, às vezes, o paciente tem um surto e às vezes melhora sozinho, então às vezes ele tem 3, 4, 5 surtos até ter o diagnóstico. A esclerose múltipla é uma doença autoimune. O sistema imunológico de defesa começa a agredir o próprio corpo, mais especificamente a bainha de mielina. Ela é uma espécie de capa que protege o nervo do neurônio. Quanto mais danificada a mielina está, mais difícil é a transmissão de estímulos que começam no neurônio e chegam até o músculo, fazendo ele se movimentar. Por isso, podem surgir dificuldades, como perda da força. O sistema nervoso está prejudicado. O autoimune significa que é o próprio organismo... O próprio organismo começa a reagir contra essa bainha de mielina, que normalmente não era para reagir. Agora, por que a gente não sabe? Tem alguns fatores. Um fator genético, um fator da questão solar, parece que os países que têm menos sol têm mais pacientes com a doença, uma questão viral, pacientes que têm infecção por Hib, que é um tipo de vírus, podem ter mais propensão à doença, mas certeza a gente não tem, a gente tem só hipótese. E a medicina já sabe por que em mulheres é mais comum, professora? Não, eles acham que é um fator genético ou hormonal, mas não se sabe ainda. Como é que a gente pode observar, professora, os sintomas que podem surgir no início para a gente procurar um médico? Quando é que precisa procurar um médico? Principalmente alteração visual, dormência, alteração sensitiva, tudo que dure mais do que 24 horas. Então, por exemplo, ficou com uma mancha na visão, ficou sem enxergar, nunca perdeu totalmente a visão. Então, sempre perdeu uma parte da visão, a visão ficou borrada, viu dobrado. Muito comum também tonteira, então às vezes confunde muito com o diagnóstico de labirintite. O paciente, eu tive uma labirintite, uma crise de labirintite. E na realidade não era, às vezes era o primeiro surto da esclerose múltipla. Alteração de força, o paciente ficou sem andar, aí ele fala, tive um susto, e aí fiquei sem andar 2 dias, aí melhorei, porque às vezes o sintoma dura pouco tempo. A crise mesmo, e melhora. Pode melhorar completamente ou parcialmente. Mas provavelmente vai voltar. Vai voltar. E aí volta em outro sistema, às vezes. Professora, dá para falar em prevenção? Tem como se prevenir? Não, a gente ainda não fala em prevenção. A gente hoje chega até a investigar alguns casos de familiares que têm um familiar com a doença e tem algum sintoma, a gente investiga. E às vezes a gente tem surpresa de ter um diagnóstico também nesses familiares. Mas prevenção ainda não tem. E a gente fala em cura? Não tem cura ainda, mas com as novas drogas a gente consegue um controle melhor, em torno de 70% a 80%, mas cura ainda não. E como que é o tratamento, professora? O tratamento são com drogas ou imunomoduladoras ou imunossupressoras, todas as medicações de alto custo, a maioria dispensada pelo governo federal, então a gente consegue um bom acesso ao tratamento. Só que são tratamentos que variam de R$2.000 ao mês até R$50.000 ao mês, então é um tratamento bem caro. Mas o SUS, ele oferece? Sim, vamos dizer, são 10 tratamentos que a gente tem hoje, 8 tratamentos já estão regulamentados pelo SUS. Para fechar, eu queria que você comentasse o que já tem de avanço da medicina, as perspectivas para tratamento e um diagnóstico da doença. Bom, hoje em dia a gente faz o diagnóstico, a gente chama de CIS, que é Síndrome Clínica Isolada, ou seja, no primeiro evento a gente já pode fechar o diagnóstico, esses são os critérios diagnósticos de 2018. Então a gente faz o diagnóstico mais precoce, a gente sempre precisa da ressonância para fazer esse diagnóstico. Então o método de imagem é muito importante para o diagnóstico, a gente às vezes usa o líquor também, que é o líquido céfalo-radiquidiano, que a gente tira através de punção lombar. E como prognóstico, os avanços, tem muita droga sendo desenvolvida. Aqui no nosso centro a gente participa já de 2 estudos de fase 3 que já testaram e a gente está recebendo esse ano, para o ano que vem, mais 2 estudos. Então a perspectiva é boa, tem muita investigação, e inclusive um dos tratamentos, uma das organizações mundiais que visam o tratamento da doença, eles visam, na realidade, não o tratamento, mas a cura da doença. Meu nome é Frederico, eu moro em Goiânia, Goiás, sou portador de esclerose múltipla
E num primeiro momento, no diagnóstico, que foi há mais ou menos uns quase 5 anos atrás, num primeiro momento foi meio traumático, né? Ninguém sabia o que era, ninguém tinha conhecimento, mas o que eu posso dizer é que eu levo uma vida normal, fui obrigado a fazer algumas coisas que eu não fazia, tomar conta de saúde, deixar de ter uma vida sedentária. Me recomendaram no dia do diagnóstico que eu deveria ter uma rotina de exercícios físicos e eu tomei gosto pela coisa, graças a Deus acabei virando um atleta, né? Então eu criei hábitos mais saudáveis, comecei a correr aos finais de semana, isso foi se tornando um pouco mais frequente na minha vida e eu acabei tentando aí ter essa rotina saudável de vida, tomando conta de alimentação, tomando conta de exercício físico. Mas é isso aí, vida que segue, vida normal. No próximo bloco a gente explica como o mundo digital é inspirado no nosso cérebro. E no casulo de ideias, Davi e Yasmin tentam entender como ele funciona. O que você fez ontem? Para responder, você não precisou lembrar de cada segundo que viveu de lá para cá, né? Você só fez um salto em pensamento. Bom, isso acontece porque o nosso cérebro se organiza de um jeito digital. Mas o que isso significa? A gente explica agora. Imagine que você vai acertar um relógio analógico em 1 hora. O ponteiro dos minutos precisa dar uma volta inteira, certo? Mas no relógio digital, dá para fazer isso sem percorrer esse caminho. Basta pular de um número para outro. É assim que o nosso cérebro faz. Ele pensa de um jeito não linear. Então, sabe aquela conversa de botequim que a gente começa a falar sobre uma coisa, de repente está falando sobre outra coisa que não tem nada a ver com o primeiro tema? Vai ligando o assunto. Exatamente, vai criando algumas associações e a gente acaba abarcando uma série de conexões que indicam que o nosso modo de pensar ele segue uma lógica digital ou não linear. A dificuldade, inclusive, de a gente focar, o ser humano tem isso, né? A dificuldade de a gente ficar operando em uma única faixa. Daí a pouco a gente cansa e já olha para um lado, já quer fazer outras coisas. Isso é da natureza cerebral. O professor da UFG conta que a neuroplasticidade do cérebro explica isso, e ela começou a ser descoberta a partir do século XX. Até então, nós acreditávamos que cada área do cérebro era responsável único e exclusivamente por uma determinada ação. A determinada parte do cérebro era responsável pelo movimento, outra parte era responsável pela comunicação, pela fala. Tudo separadinho. Tudo separadinho. E as pesquisas começaram a provar que, diferentemente dos demais tecidos do corpo, o tecido que forma o cérebro, os neurônios, eles não estão ligados linearmente, mas eles fazem contatos pontuais e esses contatos eles podem ser renovados formando novas ligações. A isso deram o nome de neuroplasticidade. A partir daí nós descobrimos que tanto o cérebro quanto o pensamento trabalham em uma lógica digital. Mas antes de perceber isso, os seres humanos se inspiravam no mundo natural para organizar tudo de um jeito bem linear, até que as coisas começaram a mudar. Se até o século XIX, início do XX, nós estávamos buscando fazer com que o cérebro aprendesse o modo linear do mundo natural, agora a gente começa a inverter isso. O modo como o cérebro trabalha, o digital, começa a se lastrear pelas coisas do mundo. Foi então que começamos a desenvolver sistemas digitais e novidades relacionadas à computação, por exemplo. Criamos várias formas de as coisas funcionarem nessa lógica digital, o que influenciou o nosso jeito de viver. O professor dá alguns exemplos. Até algum tempo, as informações elas eram organizadas na forma de livros.
e nós tínhamos que comprar livros e guardar em nossas bibliotecas. Era a cultura da posse e guarda. A partir do digital, a gente começa a inverter essa lógica e começamos a operar em uma lógica de acesso e compartilhamento. Se nós levávamos um tempão para aprender a consultar, por exemplo, um livro em uma biblioteca. Chega uma biblioteca, tem que aprender como é que a biblioteca está organizada, ir até a gôndola do livro, procurar o código específico do livro, buscar essa referência. Hoje a gente faz isso com muito menos tempo, acessando ferramentas de busca na internet e buscando aquilo que a gente quer. É natural para nós, né? Muito mais natural, muito mais fácil, porque é o modo como nós organizamos o nosso pensamento. Outro exemplo da lógica digital está na forma de organizar as cidades. É importante pensar nisso. Afinal, em 2030, 90% dos brasileiros estarão vivendo nelas, segundo a ONU. Então a gente está reinventando as cidades. Nós estamos começando a trabalhar, olha, as cidades precisam ter câmeras para que o efetivo policial seja reduzido e seja inteligente para poder averiguar e acompanhar todo o processo de desenvolvimento. A educação também pode se inspirar na lógica digital. Como é que nós podemos organizar, por exemplo, um sistema educacional baseado em habilidades e competências e não em conteúdos programáticos? Como é que nós podemos absorver a inteligência múltipla, entendendo que as pessoas têm uma inteligência múltipla e que elas podem desenvolver alguns aspectos de modo melhor que outras pessoas. E não achar que todo mundo tem que ser bom exatamente na mesma coisa, exatamente. A gente está só iniciando uma revolução enorme baseada em cultura digital. E é uma revolução que não tem retorno, não tem volta. E todo esse digital é, na verdade, inspirado em como a gente pensa, como o nosso cérebro funciona. Exatamente. E daí a gente começa a perceber o seguinte, nós chegamos em um estágio de desenvolvimento humano que somos tão inteligentes que nós podemos nos dar ao luxo de colocar inteligência em outras coisas. A tecnologia é essencialmente humana, ela não tem sobrevida sem o humano, do mesmo modo que se eu tirar a tecnologia, metade do planeta morre, porque a gente não tem capacidade de produzir e distribuir sequer alimentos no planeta. E a tecnologia, como um artifício criado e inventado pelo ser humano, é um padrão humano. Não há nada mais humano do que tecnologia. Em que atividades você anda usando o seu cérebro? A Yasmin usa para estudar matemática, o Davi para pintar. Tá na hora do casulo de ideias. Meu nome é Yasmin, tenho 7 anos. Meu nome é Davi, eu tenho 5 anos. Davi e Yasmin, vocês já viram um cérebro? Só em desenho. Só em desenho. Como é que é um cérebro? Um cérebro é tipo cheio de minhoquinha. Minhoquinha? É tipo minhoquinha. O cérebro é assim. Isso aqui é um pouco maior. E ele é colorido? Não. Que cor que ele é? Ele é só roxo. Ele é bege. É roxo ou bege? Bege. É roxo. Ô, gente, o que o cérebro faz? Ele pensa. Ele pensa. Tipo, falar no pensamento. Mas ele não fala. Não fala? Mas você escuta alguma coisa que ele tá pensando? Não. A gente pensa, tipo, a gente tá vendo um desenho. Aí quando acaba, a gente pensa tudo do desenho. E aí é o cérebro que tá pensando? E também nossa cabeça. O seu cérebro pensa muito, Davi? Às vezes. E pra estudar, usa o cérebro? Nossa, eu uso bastante. Eu uso. É mesmo? Nas contas de matemática. Eu só uso pra pintar. E o que você gosta mais de pintar? O que o seu cérebro mais te fala pra pintar? É um lugar que o cérebro
ciência deixa nós para pensar uma coisa que não tem a outra. Por exemplo? Que na hora que nós pensamos, não tem a outra que nós não quer pensar. Só pensa uma coisa e não pensa a outra. É. Ah, entendi. Não dá pra pensar duas ao mesmo tempo? Não. E será que o robô tem cérebro? Não. Não. Ele não pensa? Não. Bom, a pessoa que cria só faz ele ser inteligente, sem pensar. Mas como é que ele é inteligente sem pensar? Por causa que todo mundo ensina ele. Continue usando o seu cérebro para aprender ciência. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!